Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite. Esse é o podcast Acessando Lucília e hoje nós vamos falar sobre a Síndrome de Down. No dia 21 de março é comemorado desde 2006, escolhido internacional pela Down Syndrome International, o Dia Internacional da Síndrome de Down, porque ele representa a singularidade da triplicação do cromossomo 21, que é a causa dessa ocorrência genética. E esse ano, em 2022, no último dia 23, foi sancionada uma lei, aqui no Brasil, 14.306, que institui o Dia Nacional da Síndrome de Down. Essa data não fazia parte do calendário comemorativo brasileiro. E, a partir desse ano, nós já temos essa novidade. E para conversar com a gente sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante, nós vamos ter aqui a Vivi Reis, que é a fundadora do projeto Inclusivamente. A Vivi, ela é educadora, ela é mãe, palestrante, autora de livro, ela é mãe do João Pedro e da Clara, uma jovem adolescente com síndrome de Down. E também o Vinícius, o Vini é autor. O Vini é um homem com síndrome de Down, ele é uma pessoa ativa nas redes sociais, ele é do grupo Autodefensores da Federação Brasileira de Associações de Síndrome de Down do Rio Grande do Sul. Como eu falei, ele é palestrante e noivo. Depois a gente vai falar melhor sobre isso. Bem, eu queria que vocês se descrevessem fisicamente, como eu vou fazer agora, fazer autodescrição para que as pessoas que não conseguem enxergar nos visualizassem. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, estou com um batom leve da cor da boca transparente, uso óculos dourado, com uma correntinha dourada fininha, tenho nariz e boca fina. Atrás de mim tem uma parede rosa clarinho, um armário, uma porta branca e um porta-retrato na parede do lado esquerdo. Então, eu queria que o Vini se apresentasse, em seguida a Vivi. Boa noite, Vinícius. Vinícius Estreda, é um prazer ter você aqui com a gente. É um prazer estarmos todos aqui nesse dia tão importante, nessa data, que semana que vem, na segunda-feira, dia 21 de março, Down Internacional, Down Síndrome de Down, T21 intelectual. Sou um homem branco, com cabelos castanhos, olhos azuis, vestindo camisa, uma cortina branca. Há mais de 10 anos, ainda me lembro muito bem que quando lancei meu livro, lá em 2010, todas as conquistas, experiências, objetivos e sonhos, o qual hoje estou aqui compartilhando e conversando com a Lucila e os demais convidados, a Vivi Reis, uma amiga que faz o uso das palavras, assim como eu, que é equidade, oportunidade, diversidade, integração e vida social para todas as pessoas com deficiência. Beleza, Vini. Então, vamos deixar agora a Vivi se apresentar e aí, em seguida, a gente começa aquele bate-papo que vai ser tão importante sobre a síndrome de Down, os avanços, as conquistas, os preconceitos, né, Vivi? É isso aí, vamos bater um papo bem gostoso.
Bom, eu sou uma mulher morena, morena clara, tenho cabelo castanho escuro, olhos castanhos escuros também, estou usando óculos, para leitura. Eu tenho uma covinha do lado esquerdo, nariz de batatinha, boca, eu tô com um gloss, eu estou usando uma camiseta cor de terra, laranja, assim, um laranja bem escuro, e um colar bem colorido, amarelo, azul e laranja. Atrás de mim tem um painel de madeira. Vivi, então conta pra gente como é que foi a sua trajetória de vida depois que a Clarinha nasceu. O que Bom, mudou na sua vida e que revolução é essa que a Clarinha trouxe para você? Bom, eu sou mãe do João Pedro, né? Eu fui mãe através do João Pedro, que hoje está com 15 anos, e 2 anos depois eu tive a Clarinha. São 2 anos só, então praticamente eram 2 bebês, né? Quando ela nasceu, quando ele nasceu, me deram os parabéns. Quando ela nasceu, me disseram sinto muito. E esse sinto muito, ele repercutiu aí em vários momentos. É aquele momento que você escuta, o seu filho vai ter dificuldade em muitos aspectos, eu não sei se vai falar, eu não sei se vai andar, mas você é uma mãe especial, você vai dar conta do recado. Enfim, vem um turbilhão de informações que até então eu não tinha escutado, né, em relação ao João Pedro. Eu não tinha me dado conta também do quanto esse sinto muito, ele vai ecoando aí durante a vida dela inteira. É uma matrícula negada na escola, é uma natação que não me permitem que ela faça natação, porque ela tem que fazer hidroginástica por ter síndrome de Down. Então, são barreiras que eu não tive em relação ao João Pedro, mas tive em relação a ela. Eu não digo que ela me fez uma pessoa melhor, porque seria colocar nas costas dela um peso muito grande, né? Ela tem que me fazer uma pessoa melhor, ela não tem que fazer ninguém melhor, ela tem que ser boa e ser feliz por ela e para ela, né? Porém, todo filho muda a gente, todo e qualquer filho, tem ele deficiência ou não, eles nos tiram do prumo, nos fazem pensar, nos colocam na frente de um espelho. E é isso que aconteceu. A diferença é que com o João Pedro, essas várias questões, né, de poxa, não sabia que ia ser assim, como é que vai ser tal coisa, as dúvidas, os medos, eles vêm devagarinho, vão acontecendo. E quando vem um diagnóstico logo no nascimento, é como se viesse tudo de uma vez só. Então você precisa lidar com situações novas, de uma forma, num momento que você não esperava, né? Eu não tinha convivência com pessoas com síndrome de Down, mas tinha com pessoas com deficiência. Eu tenho um irmão que tem uma deficiência física. Então, é isso, é uma construção, é um processo, seja pessoal, mas também da sociedade toda, né? Pois é. Vini, e eu queria que você, então, diante dessa fala da Vivi, o que é ser uma pessoa com síndrome de Down? O que representa para você? Vou. Tá. Outra vez aqui, o lema deste ano. O que significa a inclusão para você? Para mim, significa a equidade, dignidade, oportunidade, representatividade importa, protagonismo, vida independente e uma vida na sociedade. Porque todos somos pessoas. Porque a inclusão não é um favor, é um direito. Aí eu ouço uma mãe falar sobre as conquistas dela com os 2 filhos, dizendo que é importante o convívio com... O que eu diria para ela? Ou para outros pais que estão nos assistindo hoje, familiares, pessoas, que enxergue a primeira coisa, o valor da pessoa. Olhando o valor de cada pessoa, tu pode ter certeza de uma coisa. Pegando a palavra, as minhas pesquisas sobre um filósofo, Manuel Kant,
ele diz que o conceito de autonomia varia da pessoa para pessoa. Tendo uma vida dependente com qualquer pessoa na sociedade. Porque nós vejamos que pessoas com ou sem deficiência, em primeiro lugar, como pessoas. Porque é um direito e não é um favor. Obrigado. Com certeza. Ô, Vini, e como é que foi a sua inclusão escolar? Você que é aí do Sul, a gente está sentindo essa sua fala tão gostosa e tão potente aí das pessoas do Sul. Você estudou numa escola regular? E você teve dificuldade no seu processo de inclusão escolar? Essa é uma pergunta muito ampla no Cila e Viane Reis. Já ouviram falar sobre a Lei 10.502, da lei na Lei de Educação e Ensino Regular? Já ouviram falar? Sim, E sim. qual é o poder? E de quem escolhe, a família ou as pessoas? Em primeiro lugar, eu sempre vou dizer que, por experiência de minha parte, eu defendo sim a inclusão nas escolas de ensino escolar, porque é uma forma de aprendizado. As pessoas aprendem nas escolas de ensino regular. O que eu aprendi na escola regular? Dentro e fora da escola. Aprendi a ler e a escrever. Me alfabetizei. Consegui fazer leituras. Me estimulei. Me desenvolvi. E hoje estou aqui com a Lucila. Lá no dia 21 eu vou estar lá não sei aonde, novamente, pelo dia 21 de março. E vou ter mais um programa numa emissora, pelo dia 21 de março. Em quantos lugares nós podemos ir na sociedade sem precisar ir até naquele lugar? É sobre esses espaços sociais que acontece a representatividade na sociedade. Posso dizer que a sociedade está preparada, ou as escolas são preparadas, porque estrutura. E também com uma coordenação pedagógica para atender as pessoas. E ter no máximo 30 numa sala de aula e não 40. Porque o espaço de uma sala, de uma escola grande, tem 40. Para uma outra escola de ensino regular, tem espaço para 30 pessoas. De que reduzir esses 40 em 30. Porque as pessoas aprendem nas escolas regulares. Por quê? Primeiramente, porque conseguem aprender um com o outro, convívio entre as pessoas de profissão de educação. Terceiro, as amizades com profissionais de educação e pessoas que não trabalham a educação. Aí temos a Lei 10.502. Ele dá poder para as famílias tomar decisão se vai ou não vai pôr o seu filho no ensino regular ou nas escolas especiais. E se eu fosse você, eu botaria seu filho, sua filha na escola regular. Porque é isso que deve ser feito, porque é o certo. Obrigado. Bem, Vivi, a partir da experiência do Vini, eu queria que você falasse um pouquinho da trajetória da Clara nesse processo de inclusão social, de inclusão escolar e social, né? Eu falei exclusão porque, na verdade, veio aquela história, a gente está sempre sendo excluído, nós, pessoas com deficiência. Eu esqueci de dizer que eu sou mulher com deficiência, eu sou tetraplégica,
estou sentada aqui na minha cadeira de rodas, com uma falha na apresentação do programa. Então, eu queria que você falasse desse processo de inclusão escolar e inclusão social da Clara. O que você encontrou nesse caminho? Olha, Lucília, meu Deus, a gente poderia ficar aqui até pelo menos meia-noite. É um caminho... Bom, a inclusão é um caminho sem volta, né? Como o Vini falou, embora tenham tido aí vários decretos, né, tentando derrubar a LBI, ou que tenham brechas aí de interpretação sobre onde que as crianças com deficiência devam estar, devam frequentar a escola. Então, assim, isso é muito cansativo para a nossa família, porque nós queríamos o quê? Você vai lá, faz a matrícula, o teu filho está na escola, com as oportunidades, com as ferramentas. Então, assim, eu vou falar sobre a minha vivência. Eu escutei de tudo. Eu escutei desde nós não estamos preparados, até não, tudo, a gente trata igual. Aqui a gente trata todo mundo igual. Eu falei, então não tá bom, então não é justo que você trate igual, né? Não, mas como assim? Eu trato igual, então eu não faço diferença. Mas se a criança precisa de uma ferramenta, se ela precisa de um instrumento, de um recurso pedagógico para aprender determinado conteúdo, e você não oferece porque você está dando o mesmo conteúdo da mesma forma para ela e para uma outra criança, então você não está sendo justo, né? Então a gente precisa compreender, enxergar a deficiência, não é fingir que ela não está ali, né? Mas também não fazer dela a razão para excluir ou para segregar, né? Então, assim, é um caminho que a gente percorre aí graças a muitas famílias que antecederam a minha família, que abriram as portas, né, da escola regular. O Vini, a Tati, que estudaram em escola regular, e tantos outros jovens aí, né? Porém, a sensação que eu tenho é que a gente está sempre andando com o freio de mão puxado. É como se a gente tivesse sempre que justificar o porquê nossos filhos têm o direito de frequentar uma escola regular. Por que eles têm que justificar que eles estão ali? Por que eles têm que justificar as necessidades pedagógicas e de aprendizagem deles? Né? Você não questiona as crianças que não têm deficiência. Então, eu entendo que seja um processo, e como um processo a gente começa por um lugar, e a gente vai caminhando, e vai tendo conquistas, mas não podemos ter retrocessos. E é isso que a gente está tendo com os decretos, que o tempo inteiro a gente está tendo que lutar para que eles não penetrem nessa ideia de que inclusão é criança com deficiência em instituições ou escolas especiais. Porque é essa a perspectiva que os decretos têm passado, né? Então, muitas famílias ficam confusas, elas não entendem, elas acham que... Oi, acho que... Não sei se... Vini, está me ouvindo? Tô. Eu acho que deu um break lá, deu algum probleminha lá na internet da Vivi. Vivi, está ouvindo? Bem, enquanto a Vivi volta, Vini, e você e a Vivi optaram nessa luta por usar as mídias sociais, e fazer palestras e até escrever livros. Conta para a gente aí como é que foi essa experiência, né? Como é que está sendo essa experiência de fazer palestra e como é que você teve a ideia, e lá em 2010, escrever um livro, né? Falando sobre a sua experiência. Pega muito antes de responder sua pergunta, vou respondendo na forma que foi colocado aqui, quando a Vivi teve um probleminha técnico de conexão. Isso. O que ela quis dizer é o seguinte, que nós temos, sim, ações nacionais e internacionais, e que nós lutamos diariamente para que esses decretos sejam
a favor da inclusão, mas não da exclusão. O governo federal, ele está impedindo o recurso financeiro para as escolas de ensino regular ou especial. Existem profissionais e legisladores que se beneficiam com o recurso que é passado para as escolas especiais e não tem esse recurso para as escolas de ensino regular. E tinha feito uma pesquisa sobre isso. E o que eu vou dizer sobre isso? Eu tenho que ver a potencialidade das pessoas, adultos, jovens, crianças, e que aprendem nas escolas. Eu estive fora palestrando com palestra. Eu sou escritor e palestrante. Eu viajei Brasil, Santa Catarina, exterior até, e eu vi uma pessoa se dizendo que ela era especial, que não aprendeu na escola de ensino regular. Trago essa questão sobre o ensino de qualidade de ensino regular e as mídias e redes sociais. Que é a pergunta da Lucila. A gente consegue, hoje, nas mídias e nas redes sociais, pôr um conteúdo importante e pertinente em movimento, seja ela qual for, primeiramente sobre o quê? Assuntos atuais ligados ao movimento social, como as leis nacionais e internacionais, tipo de discriminação, tudo isso nas redes sociais. Mas também treinamento que a gente traz baseado na ciência da causa. E principalmente com a questão da sexualidade. Antes as pessoas com deficiência não puderam fazer, posso falar a palavra, fazer sexo, porque hoje em dia esse assunto é considerado como se fosse um tabu. O assunto que estou levantando aqui é muito, muito interessante, muito importante, porque falta diálogo, falta compreensão, falta de debate. Aí eu pergunto às pessoas que estão nos assistindo, que acreditem nas pessoas, acreditem no você e quem vocês são. Nós somos pessoas que temos direitos e deveres numa sociedade. Vivi, pode continuar a sua fala. Bem, Vivi, olha, sobre esse assunto de sexualidade, a gente vai falar mais e muito mais daqui a pouco, porque esse é um assunto que ainda é preconceito, ainda existe muito tabu, e como até você me perguntou, pode falar sobre a palavra sexo? É isso mesmo, as pessoas ainda têm tabu em falar de sexo normalmente, e para pessoas com deficiência, parece que é uma palavra que dá medo, né, Vivi? Proibida, então, né? Pois é, voltando lá, se você quiser complementar o que você estava falando. Eu quero complementar e quero pedir desculpa. Aqui está chovendo e deu uma falha na energia, ela apagou e voltou. Isso acontece nas melhores redes. E também te perguntar, eu acho que você não ouviu a pergunta que eu fiz para ele, vocês acabaram enveredando nas redes sociais, nas palestras, como palestrantes, e também escrevendo o livro, colocando a sua vivência, né? Como é que foi essa experiência? Então, você complementa antes e pode continuar nesse raciocínio. Finalizando a questão da escola, hoje ela está numa escola onde ela é respeitada, né? Ela tem recursos, ela está incluída, porém, a grande maioria das escolas ainda fazem uma resistência muito grande, como se a inclusão fosse um custo. Elas não enxergam a deficiência como um investimento para o futuro. E ela é o melhor investimento que uma escola pode ter. E eu sempre digo para famílias que não têm filhos com deficiência, busquem escolas inclusivas, porque vocês vão estar preparando seus filhos para o futuro, para o mercado de trabalho, para a vida adulta, né, a juventude.
E a gente não tem mais que justificar a presença dos nossos filhos na escola. A gente só tem que questionar por que os recursos não estão indo para a inclusão. É isso que a gente tem que questionar, e não mais questionar, mas por que tem uma criança com deficiência na sala do meu filho? Mas por que? Mas eu não estou preparado. Não, acabou, chega, já deu, né? E em relação a por que eu entrei nas redes sociais, ela começou justamente por ver o despreparo das escolas. Eu fui me sentindo muito desamparada, né? E aí eu comecei a buscar profissionais que já trabalhavam com inclusão há muito tempo, e foi aí que nasce, então, Inclusivamente, e eu preparava cursos para professores, né, educadores, gestores, sobre inclusão. Então, tem um aluno com síndrome de Down, tem um aluno, né, cego, surdo. Então, como que a gente vai trabalhar os recursos multissensoriais? Como é que a gente pode fazer uma aula mais inclusiva? Isso há 6, 7 anos atrás. E aí acabei entrando no Facebook, né, trazendo materiais também que colaborassem aí com as atividades, com a inclusão, e depois no Instagram, e a gente vai dando voz, vai dando forma para o nosso pensamento, né? Que nem sempre é um pensamento onde outras mães concordam, e tudo bem. Eu acho que cada um precisa aí, né, se encontrar nesse seu lugar em relação ao filho, e não necessariamente precisa ser ativista, tá? É uma escolha, não é uma obrigação. Não é porque tem um filho com deficiência que precisa, por obrigação, ser ativista. Mas eu me sinto feliz podendo compartilhar o que eu aprendi até hoje. E o livro? Como é que surgiu a ideia de escrever um livro, né? Você lançou agora, né? Acabou de lançar esse ano, 2022, né? Não, já fez um aninho. Foi 2 dias antes de eu fazer 50 anos. Foi dezembro de 2020. Aqui. Ele fez um ano agora, em 2021. Isso. Uhum. Eu comecei a me incomodar com muitas coisas, mas principalmente o jargão aí do luto do filho idealizado. Então, a minha filha não era a bebê que eu sonhei, ela jamais seria a filha que eu sonhei. Então, isso começou a me dar uma angústia muito grande. E eu falei, por que a vida da minha filha não merece ser celebrada? Por que meu filho foi tão bem-vindo e ela não foi bem-vinda? E o livro trata sobre isso. Quem nasceu, minha filha ou o diagnóstico? Porque o tempo inteiro que a gente está aí na vida, no mundo, na sociedade, estão sempre mostrando para a gente que quem nasceu foi um diagnóstico e não uma criança. Muito boa essa discussão, né? E eu, inclusive, teve um festival Assim Vivemos, de filmes sobre deficiência, aconteceu aqui no Rio, aconteceu em São Paulo, Brasília, e muitos filmes que abordaram sobre a síndrome de Down, e um deles era exatamente sobre o diagnóstico. Os próprios médicos e terapeutas ainda não sabem lidar ao dar a notícia, ou exatamente essa que você falou, como se fosse uma coisa tenebrosa, e não fosse uma coisa uma descoberta, né? Então, assim, é muito pano para manga, né, Vivi? Tem um capítulo do livro que ele trata exatamente sobre a equipe de saúde, né? Claro que são dicas, né, segundo a minha visão, minha experiência e os meus estudos, de como você pode falar sobre isso com a família, com a mãe, com o pai, que vão receber essa notícia do diagnóstico. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, e na volta eu quero saber direitinho do Vini, para falar mais de sexualidade, sobre capacitismo, sobre tabus, né? E ele vai contar para a gente um pouquinho dessa experiência dele, e que já a gente vai só ouvir um pouquinho sobre a rádio, que é nosso espaço aqui, é um espaço alternativo, não tem comercial, é uma rádio da classe trabalhadora, e quem estiver assistindo, curte, compartilha, e quem quiser também ajudar na sobrevivência da rádio, a gente tem aí a conta e outras informações. Vamos lá, Antônio, fazer uma propaganda do nosso trabalho? Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com
no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/Censura Livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6.666, conta corrente número 5602, dígito 2. Se preferir, nosso Pix é 32 954 696 0001 81. Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros, já que não recebemos recursos de grandes empresas, políticos ou partidos. Seja um apoiador regular e ouça o agradecimento no ar durante as edições dos nossos programas. Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se/CL Web Rádio. apoia.se/CL Web Rádio. Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos aqui ao bate-papo com Vivi Ribeiro e com o Vini Estreda. E antes da gente retornar ao papo, tem aqui um comentário da ouvinte Delma Pacífico, diz que a inclusão traz aprendizado para todos. É uma via de mão dupla. Isso mesmo. E tem também a Maria Elisa, que pergunta: deve ser muito interessante os livros escritos por vocês, por ambos. Como podemos adquiri-los? Então, aí, Vinícius, onde é que a gente pode encontrar o seu livro? E aproveitando o gancho aí, eu queria que você falasse sobre essa questão da sexualidade, por que a gente ainda tem tanto tabu, né, Vinícius? Referente a essa pergunta que foi escrita, eu li essa pergunta e achei interessante a pergunta. Mas a principal, assim como anuncio, eu trazer uma mensagem do que é a inclusão na ciência. Você pode adquirir o livro me encontrando no Instagram, Vinícius Estreda, como mini.autor. A gente vai colocar aí, tá aí, ó, na tela já o seu Instagram. E lá tem essas informações, né, Vinícius? Exatamente. Vinícius, está me ouvindo? Eu estou lhe ouvindo, querida. Então, em relação à sexualidade, a gente teve, assim, a gente ainda tem muito tabu, mas a gente teve uma mudança de cenário. Até recentemente, há 2 semanas atrás, 2 casamentos, né, movimentaram aí as pessoas com síndrome de Down, o Samuel e a Isabela, e o Dudu e a Vitória. E a gente vai ter mais um casamento em breve aí, né, Vinícius, em novembro. Eu queria que você falasse sobre a importância de falar sobre esse tema sexualidade e qual a sua expectativa para o casamento, para o seu casamento, e contasse um pouco do seu romance aí. Vamos lá.
Vou fazer uma dinâmica para você, Viviane, e para você, Lucila. Oba! Tudo bem, tabus, primeiramente. Pode ser? Lógico, Viviane, você que está o tabu na sexualidade? Eu não ouvi a Alguém pergunta, pode Vini, responder desculpa. pra... Cortou. repete aí, Vinícius. Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer uma pergunta para Viviane. Onde está o maior tabu na sexualidade? Onde está o maior tabu na sexualidade? Ixi, são tantos. Mas em relação às pessoas com síndrome de Down, é pela infantilização eternas crianças. Eu vejo dessa forma. Eu acredito que seja por isso. E você? Porque ela está enraizada na crença. Primeiramente, porque está enraizada na crença. Antigamente, as pessoas com deficiência como um todo não faziam sexo. Mas no dia de hoje, sim, todos nós temos sexo, fazemos amor. Tá claro? Isso é o quê? A forma positiva da inclusão nas pessoas. Em primeiro lugar, no valor das pessoas. Porque está enraizada na crença, mas não efetivamente e amorosamente com os parceiros e parceiras. Eu vou contar aqui uma experiência, brevemente, vou contar uma experiência sobre quem é você e quem nós somos. Porque não é um favor, é um direito. E as pessoas com todas as com e sem deficiência, ela tem que exercer sua autonomia e independência também na vida sexual. Praticar, viver e praticar, porque faz parte do corpo humano. E os tabus, as crenças, o preconceito, o capacitismo, não é somente numa só palavra. Existem várias palavras que identificam essa crença na sexualidade por experiência de pessoas. Assim é o Samuel Sestado, Isabela Correia e Dudu Cavoque Vitória. São desafios das pessoas e as conquistas das pessoas do protagonismo, tendo uma vida independente. Então, ainda há uma falta de debate. Vinícius, e deu uma pausa aqui, mas pode continuar. Como é que você conheceu a sua noiva e qual é a sua expectativa em relação ao casamento? E o que você acha que a sua união com ela pode trazer que esperança ela pode trazer para as pessoas com síndrome de Down que se amam e que querem ser felizes junto uns com os outros? Porque é possível, sim. Eu vou falar dos processos de inclusão. Envolver a pessoa na verdade, na educação, na saúde, em todas as esferas da sociedade. Aí temos a sexualidade e a pessoa para fazer sexo. E que esperança. Vive intensamente o que você sente naquela hora. Não é a dica que eu tenho nesse momento. Não estou aqui dizendo que eu sou apaixonado por ela, mas estou sendo aqui um profissional de inclusão. Porque se eu for falar para ela aqui,
ou para as pessoas que estão nos assistindo, que todo homem apaixonado diria que para a mulher, que você não a ama, não, é a valorização, em primeira prioridade, é a Tati Piacanstella, porque ela é o amor da minha vida. E ela me traz o que eu não tinha antes. O meu sonho era ser padre, um sacerdote. E estou tendo essa vida com ela. Eu tendo a vida com ela durante o ano. E existem casamentos. Samuel, a Correia, do Cavaco com a Vitória. E agora o meu com a Tatiana. Porque a inclusão é um direito, e não um favor. A inclusão ela deixa de acontecer ou somente em discursos sociais. A questão da sexualidade ainda ela não pode ser debatida ainda nessa... Quer dizer, a sexualidade como um todo, ela pode sim ser um debate, pode, mas tem que ser uma coisa ampla. Uma coisa mais ampla, num contexto social, pegando as questões sociais do que é as experiências das pessoas. Viva a intensidade de como ela está sendo sentida por vocês mesmos. Isso é o quê? A inserção de inclusão na sociedade. Muito obrigado. Vivi, e como é que você vê esse avanço e essa quebra de tabu e as pessoas se amando sem tanto preconceito? A gente também viu um avanço nas informações, né? Hoje a gente tem cartilhas, a gente tem trabalho, tem movimento, né? Temos a cartilha da Patrícia, Me Protege, temos um movimento DAO e outras organizações que informam e que trazem conteúdo. Como é que você está vendo esse novo tempo para as pessoas com Down? Bom, em relação ao livro, ele é um e-book, então a pessoa pode baixar. Só entrar no site www.inclusivamente.com.br. Mas eu sugiro de esperar um pouquinho, porque vai ter um evento agora semana que vem, e aí ele vai entrar com um outro valor, né? Mas dá para, assim que a pessoa comprar, já baixa, ela já pode ver, ele é muito bonito. Nós temos aí na tela o contatos exclusivamente. Tem aí na tela, o Antônio botou o seu Instagram, tem também depois o Facebook. Eu mando para você. Depois você me manda o e-mail que eu vou mandar para você. É uma honra. Eu sou mãe de uma pessoa com síndrome de Down. Eu acho que o Vinícius, ele falou lindamente sobre como é ser uma pessoa com síndrome de Down e a sexualidade. Eu não tenho esse direito, né? O meu único, vamos dizer assim, meu único dever é propiciar momentos, né, em que ela cresça, que ela se desenvolva, que ela tenha a oportunidade de viver a vida. O Vinícius falou, viva, né? Viva e deixe viver, né? E eu acredito que muitas famílias, infelizmente, ainda tratam os filhos com síndrome de Down como se fossem eternas crianças. Eles não possibilitam o crescimento, o desenvolvimento, a autonomia, independência. E aí, muitas vezes, vem a pergunta, né? As pessoas falam assim, mas é porque ele não é capaz de trabalhar, ele não é capaz de morar sozinho. Mas ele não é capaz? Ou ele não teve a oportunidade de fazer tudo isso? Então, puxão de orelha aí em outras famílias, que eu me puxo a orelha todos os dias, quando eu percebo que eu posso ser um entrave na vida da minha filha e não um trampolim na vida dela. Embora a gente faça isso com todos os filhos, mas a gente precisa pensar ainda mais quando o filho tem uma deficiência, o quanto nós somos o principal objeto de empoderamento ou de
de castração, de não permitir que eles aprendam, que eles sejam livres, que eles tenham as próprias escolhas. A gente está sempre o tempo inteiro ali escolhendo por eles, né? Não por maldade, mas depois lá na frente a conta vem, né? Então a gente precisa, como família, dar oportunidade de escutar o que os nossos filhos têm para dizer. E que bom que está acontecendo tudo isso, toda essa revolução. Inclusive, Lucília, acho que você deve ter visto, esse ano, né, Vinícius? A Cordown fez, todo ano ela traz um tema, né? Esse ano é sexualidade, e o vídeo tá incrível, incrível. A gente tem esse vídeo aí. E a gente vai passar um pedacinho agora. Antônio, dá para passar agora ou é melhor passar no final? Vamos ver aí, enquanto o Antônio, nosso coordenador, dá o... Posso falar uma coisinha rapidamente aqui sobre isso? Vai falando aí, ontem, pode falar. O cromossomo... Ontem foi publicado no Instagram do Cromossomo 21, Alex Duarte, sobre essa campanha da sexualidade deste ano. Está passando aí, ó, Cordown. um minutinho só. Olha, gente, olha que lindo. Essa campanha é sensacional. Eu vou deixar aqui o link. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. You and I see the crystal raindrops fall and the beauty of it all. And when the sun comes shining through, just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us, you and I. Sensacional, né? Eu vou deixar aqui o link, vou pedir o Antônio para colocar o link do YouTube aí. E a gente tem também mais comentários. Tem aqui um comentário do Antônio Augusto, falando que a dona Juca é minha mãe, de 99 anos, e ela está presente assistindo, né? Ela está sempre aqui atenta aos nossos temas, e ela está lembrando da nossa querida prima Helena, que foi a primeira pessoa com Down que eu conheci na vida, e que mamãe tentou alfabetizar. Isso, gente, há mais de 65 anos atrás. Quer dizer, o quadro é completamente diferente. E aí, a mãe está falando aqui, parabéns ao programa e à luta pela inclusão social. Isso beijo, dona Juca. Beijo. Vinícius, a gente já avançou muito em termos de mercado de trabalho, em termos de espaço na sociedade, lazer. Como é que foi a sua experiência no mercado de trabalho? Pelo reconhecimento e valorização das pessoas da minha comunidade local, onde trabalhei no mercado de trabalho, quando meus pais eram sócios desse mercado e hoje são um posto de combustíveis. E como é que foi essa experiência para você? Você sofreu preconceito? As pessoas tinham capacitismo em relação a você estar ali trabalhando, produzindo? Porque era um negócio de família. Preconceito e capacitismo. Sempre tive apoio dos meus familiares e as pessoas me valorizaram no trabalho. Mas ainda existe que muitas pessoas ainda têm um desconhecimento, um produto de desconhecimento sobre a inclusão laboral das pessoas no mercado de trabalho. Sim, é uma verdade, mas também eu trabalhei no mercado de trabalho com meus pais, com meus amigos,
aqui na comunidade de Bom Princípio Alto. E nós somos pessoas como todas, que trabalham também. Que pode trabalhar. Eu já trabalhei e dinheiro, comprei meu notebook e foi positivamente os benefícios da inclusão. Bem, Vivi, olha só, a gente está falando aí, né, desse novo rumo que a gente está vivendo, e também, mas assim, o capacitismo é o velho preconceito, né? A gente vê aí a evolução no mercado de trabalho, na moda, tivemos aí agora uma brasileira, né, na L'Oréal como embaixadora, uma menina linda e fazendo a diferença, mas ainda tem peso demais no capacitismo, né, Vivi? Por que a gente ainda vive esse mundo capacitista e preconceituoso? Olha, tem uma palavrinha aí que parece bonitinha, né? Mas ela incomoda demais. Os nossos vieses, né? Inconscientes. É aquilo que a gente traz nas nossas lembranças, nas nossas vivências, ou na vivência principalmente das outras pessoas, né? Que nos ensinam que pessoa com deficiência é um coitado, que pessoa com deficiência tem que estar na casa dele. Então, assim, quando a gente se depara com uma pessoa com deficiência, nosso primeiro pensamento é o que ela está fazendo ali, dependendo do local que ela está, né? Por quê? Porque antes a gente não via pessoas com deficiência como a gente vê hoje. Então, o espaço que as pessoas com deficiência estão ocupando, que são os espaços delas mesmo, não é que elas estão ocupando o espaço de ninguém, não. Ele cada vez mais vai mostrar a capacidade das pessoas, as habilidades, porque a gente traz os nossos vieses aí inconscientes e não tem como a gente negar um pré-conceito, né? Então, eu olho para uma pessoa, eu falo assim, eu acho que ela não é capaz. Por quê? Porque lá atrás eu aprendi que pessoas com deficiência eram menos capazes, né? Daí o capacitismo. Então, como é que a gente rompe com esse ciclo, né, de, mas ela não é capaz, aí a pessoa com deficiência tem que ficar o tempo inteiro provando que ela é capaz, né? Então, como é que a gente quebra com esse ciclo? A gente precisa se questionar sobre os nossos vieses. Por que eu estou pensando dessa forma? Ela é justa? Eu estou sendo justa? Né? E a partir daí encontrarmos novos vieses, encontrar novas formas de acreditar, né? E a pessoa com deficiência, muitas vezes, ela não tem nem a oportunidade, né, de estar no mercado de trabalho, de estar na escola. Então, se confirma que lugar de pessoa com deficiência não é na sociedade, mas é porque justamente ela não tem a oportunidade, não é que ela não é capaz, é que existem tantas barreiras para que ela se aproxime do mercado de trabalho, né? Se desde cedo nós nas escolas tivermos crianças, tivermos a diversidade dentro das escolas, ninguém vai questionar no mercado de trabalho depois se essa pessoa é ou não capaz. Um gerente, por exemplo, quando ele for ver um currículo, e o currículo ele tiver o mesmo conteúdo de 2 candidatos e um tiver deficiência, ele não vai olhar para aquele candidato como, mas esse vai ser menos capaz, né? Ele vai escolher por outras habilidades que não estão no currículo. Ele não vai ver a deficiência como uma barreira ou como uma limitação. Ele vai ver como uma característica. Então, a gente precisa construir essa cultura, Lucília, ontem. As crianças precisam estar juntas na escola desde pequenas, para quando a gente chegar na fase adulta, a gente não se questionar por que essa pessoa está ali. Nós devemos ser as rampas de acesso, nós devemos ser a linguagem simples, nós devemos ser toda e qualquer acessibilidade necessária para que o outro possa se expressar da melhor forma possível de como ele é. Nós também temos aqui a participação da Patrícia Almeida, falando aqui, 3 pessoas queridas junto. Obrigada, Patrícia, aí, pela sua participação. Tem também o pessoal da frente, a representação da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência. A Delma Pacífico falou que gostou muito do filme, realmente é muito interessante.
E coloquei o link aí do YouTube, peço ao Antônio que coloque aí para as pessoas verem ele na íntegra. E tem também a Flávia Cortinovis dando boa noite. Vini, a gente está aí com na novela, né? Com uma novela, não sei se você vê, mas você deve saber com certeza, na novela das 9, um personagem de uma menina com deficiência. Como é que você vê a participação das pessoas com Down em programas, como na TV Especial, no caso da Fernanda Norato, e também nas novelas? Qual a importância dessa participação das pessoas nesse empoderamento na comunicação e na mídia? A ferramenta da telematurgia, da mídia de imprensa, em mídias e redes sociais, tem a questão da representatividade importa. Se eu for pegar ou desligar, você trava, desaparece a representatividade importa. Não está ligado ao aparelho de TV, assistir as pessoas de uma forma global e assistir o que está sendo escrito e assistido na telematurgia. Por quê? Aí tem as questões que eu trouxe aqui sobre sexualidade, as leis internacionais e internacionais e representatividade. Neste caso, eu vejo que, no caso de que foram citados aqui, mencionados, primeiramente eu vejo o valor da representatividade. Em segundo lugar, também que a autora, Nícia Manzo, tem uma filha com uma deficiência que não foi diagnosticada. O que ela quis trazer pela linguagem e pela abordagem? Que não traz uma ação voltada desde o início da história. A representatividade importa e a visibilidade. Com crianças e depois também. Não é somente uma personagem, são dois personagens. Tem o Léo e da Samantha Quadrado. Por que eu menciono alguns nomes? Eu menciono nomes aqui. Eu digo que a representatividade está em primeiro lugar na sociedade e também na telematurgia. Só que isso evoluiu tão para a gente nos enredos. Lá em 2006, quando tinha aquela novela Páginas da Vida, tivemos atividade, mas que não conseguiu para a educação inclusiva no ensino regular. Mas pela visibilidade e representatividade, sim, nos mostrou muito as crianças com TQ1 intelectual fenomenal. E principalmente a Fernanda Norato, só vou citar a Fernanda Norato, que tem um trabalho na TV Brasil, para o programa especial também, porque ela é repórter. Então eu indico o trabalho dela também. E por quê? Porque uma representatividade da mídia de Muito bom, Vini. Como disse a Vivi, a gente poderia ficar aqui durante horas e horas e horas falando, trocando, informando, né? Pensando e refletindo sobre esse tema sempre tão importante.
Mas o nosso tempo está terminando e eu queria saber, tanto da Vivi quanto do Vinícius, né? Qual a importância dessa denominação agora do Dia Nacional da Síndrome de Down ser incluído no calendário inclusivo? Vivi, fala você primeiro e depois as suas considerações finais. E, mais uma vez, queria agradecer demais a sua participação, a sua troca e o desejo de que a gente continue na luta juntas e juntos, para que a acessibilidade e inclusão deixe de ser um fantasma e seja uma realidade. Exatamente, né? Não é utopia, é realidade. As pessoas estão aí para viver, e viver como elas são, né? O Dia Nacional, né, que foi instituído agora, no mesmo dia do Dia Internacional, então, assim, na minha opinião pessoal, eu não entendi ainda muito bem, né? Eu espero que seja um reforço para que políticas públicas sejam agilizadas em relação às pessoas com síndrome de Down, né? Uma consciência maior sobre a importância da valorização da pessoa com T21, e vamos ver, né? Vamos ver se realmente vai ser algo positivo, ou se vai ser só um chover no molhado aí, né? Já temos o Dia Internacional, que é 21/3, então o Nacional também 21/3. Eu espero que os municípios, né, sejam chamados em causa aí e provoquem, né, esse fermento aí sobre o assunto, e sobre realmente se fazer algo e não apenas falar, né? E considerações finais? Isso. Toda vida merece ser celebrada. Nenhuma mãe tem que escutar que a vida do filho que ser questionada na sua maternidade, ser questionada sobre a vida do seu filho, por que ele está aqui, ou por que ele nasceu, você não soube na gravidez, por que né, não tirou. Então, toda vida merece ser celebrada, toda existência merece ser valorizada. E é a partir daí que a gente tem a inclusão. É a hora que a gente entende que nascer com uma síndrome faz parte da vida. Não é algo surreal, não é algo, né, fora do mundo. Faz parte da vida. A diversidade faz parte do viver. Então, por que a gente ainda reluta tanto em incluir, em acolher, né? Acho que a minha mensagem é essa. Muito bom, Vivi. Vinícius, e qual a importância para você da Síndrome de Down ter um Dia Nacional, e também agradecer a sua participação e que você dê o seu recado final aí. Primeiramente, agradecer a Lucila pelo convite, agradecer a minha amiga Viviane Reis por estar junto com ela aqui hoje, nesse dia tão importante. Pegando a sala da Lucila e da Viviane, eu me lembro em 2006 ainda, quando as Organizações Unidas estabeleceu por lei o Dia Internacional da Síndrome de Down, o dia 21 de março. Lá naquela época, antes, a novela Páginas da Vida havia terminado, mas pegando um gancho pelo Dia Internacional e pela novela, foi no mesmo ano em que as Instituições Unidas, as Organizações Unidas, estabeleceu essa lei, e que o dia 21 de março é o dia importante da causa das pessoas com T21, intelectual e síndrome de Down. Pegando a fala da Viviane, a inclusão é um direito. As minhas considerações finais é um agradecimento a todos que nos assistam no dia de hoje, e vamos construir uma sociedade mais justa e inclusiva. Muito obrigado. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Vivi. E obrigada antes de terminar, a você, Lucília. Só Obrigada, aqui, Mili. o e-book da Vivi é Quem Nasceu, Minha Filha ou Diagnóstico.
E o e-book e o livro do Vini, Nunca Deixe de Sonhar. E eu vou terminar com a frase do Vinícius, né? Viva e deixa viver. Então, a gente se encontra aqui na próxima terça-feira. Pode falar, Vini. Só queria mandar um abraço para André, do Instituto Meta Social. Obrigado. Andréia, Flavinha, Paty, estão todas aí. Estão todas aí, são as meninas guerreiras. Guerreiras no sentido de guerra, não no sentido de que precisamos... É porque nós precisamos de armas para lutar e para conquistar o nosso espaço na sociedade, não é, gente? Então, na próxima semana, a gente continua aqui nesse espaço de diversidade e inclusão com um tema que vai ajudar ao mundo ser mais acessível e inclusivo. Contamos com a participação de vocês. E o podcast fica no Facebook e no canal do YouTube da Rádio Web Censura Livre, no meu canal Podcast Assistindo Lucília, e também no formato áudio, nas plataformas como Spotify, Google Podcast e outros do gênero. Gente, muito obrigado, boa noite, beijo grande e até a próxima terça-feira. Obrigada. Obrigada a vocês. Beijo. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na Web Rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.